Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom. Vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos. A gente vai continuar aqui nosso roteiro 9, aula 2, certo? E bem devagar, na manhã do gato. Não adianta acelerar o processo, não adianta falar, professor, pelo amor de Deus, em matemática a gente tá no roteiro 18. Fica suave. Em história a gente tá mais tranquilinho, certo? Não tem problema nenhum. Esse roteiro 9, 10 e o 11, se não me engano, vocês usarão para conseguir ajudar vocês na apostila número 4. Então, tá tudo sob controle, certo? Papai tá no controle, é nóis. Então, fica tranquilão, a gente vai devagar. Hoje vai ser mais uma aulinha mais leve. Eu não vou me estender muito, no máximo aí 15 minutos, espero. Que aí a gente consegue fazer nosso roteiro 9 até o dia 2, 3, certo? Beleza? Então eu vou pedir para que você, por favor, pegue seu roteiro, se você ainda não tiver eles aí na mão, e pegue seu livro também. Pega seu livro, por favor, e abre na página 130. E aí a gente vai usar o mapa da 130, a imagem da 131 e depois as imagens da página 132 e 133. Mas por enquanto, deixa no 130. Enquanto você abre seu livro aí na página 130, eu vou dar os recadinhos, tá ligado, né? Não esqueça de colocar seu nome, sobrenome e a turma, suavão, tranquilo, tá bom? Só para eu ter controle aqui. E é desse jeito. Então, vamos só relembrar um pouquinho antes de começar o assunto novo. A gente tá falando sobre roteiro 9, beleza? E não adianta ficar, ai meu Deus, calma, vamos tranquilo. Então é o seguinte, a gente tá falando aqui sobre a gente vai começar a falar sobre a antiguidade clássica, né? Na aula anterior a gente viu que existia um equívoco dos historiadores, eles cometeram um erro, dizendo que a antiguidade clássica se baseava em Roma, Grécia, Egito e Mesopotâmia. Mas esse erro hoje nós não cometemos mais. Nós historiadores sabemos que a antiguidade clássica ela é muito mais abrangente, quer dizer, ela é dentro dessa antiguidade estão diversos outros povos, não só Roma, não só Grécia, não só Egito, não só Mesopotâmia. A gente tem um monte de povo, hebreus, fenícios, persas, os indígenas que estavam aqui na América, certo? Tanto na América que foi colonizada pela Espanha, quanto na América que foi colonizada por Portugal, certo? A molecada da África, a rapaziada das tribos africanas, os reinos africanos, também tem uma antiguidade importantíssima que influencia na nossa vida. A molecada lá da Ásia, China, Índia, Cazaquistão, para lá, até chegar no Japão, certo? Então, essa ideia de que nós só fomos influenciados por Roma e Grécia é uma ideia antiquada. Hoje a gente sabe que nós temos uma grande influência de um monte de cultura, certo? E nós aqui no Brasil, então, mano, os indígenas e as culturas africanas influenciaram demais. Vamos lembrar que culturas africanas não é uma só, né? Tá no plural. Porque não existe só os africanos, eles formam uma nação. Não, eram diversas tribos com diversas culturas. Mas vamos lá. A gente está falando aqui, então, a gente vai começar a falar de Grécia Antiga. Por isso você deve estar aí com o seu livro aberto na página 130, certo? Tudo bem? A gente vai começar a falar, então, sobre uma população que descobre uma forma de organização, uma forma de governo que influencia a gente muito. Principalmente a forma de governo que se desenvolveu na cidade de Atenas. Mas a gente vai falar isso na próxima aula, certo? Eu vou tentar falar agora da formação da Grécia, por como que a Grécia Antiga se forma, se organiza. Então na página 130 você tem um mapinha aí, beleza? É um mapa que pega parte da Europa e ali da região do cantinho do lado mais leste do mar Mediterrâneo. Parte mais à direita. Você vê aí, ó, até tem uma parte amarela, parece uma bota. É a Itália, beleza? Então a gente vai começar a falar agora da formação da Grécia Antiga. E se você olhar esse mapinha com um pouquinho de atenção, você vai perceber uma coisinha. A Grécia, ela tem um relevo, ela tem um litoral
todo recortado, é todo cheio de detalhe, entra, sai, todo cheio de ilha. E isso vai ser um determinante para que os gregos comecem a desenvolver o tipo de cultura que eles vão criar ali, beleza? Então vamos lá. Se você olhar ali, esse mapinha na página 130, você vai ver que então o litoral grego é todo recortado, todo cheio de ilha, tá? Isso vai formar diversas baías. Baías quer dizer aquelas áreas fechadas com água, certo? Que protegem no mar, né? Água do mar. Que protegem teoricamente, então, quem vive ali perto. Não vai vir grandes ondas, você está fechadinho ali, e com isso vai desenvolver também a questão da navegação, certo? Além disso, o solo grego não é um solo muito fértil. Existem poucas áreas férteis. Ó, eu não disse que não existe área fértil. Existe, mas poucas, certo? Então essas áreas serão disputadas. É preciso manter essas áreas então sob controle. Além dessa questão de ser um solo pouco fértil, rochoso, tem muita rocha, um litoral muito recortado, é um relevo muito montanhoso. Puta, mas está embaçado, hein? Então vamos pensar. Quais eram as alternativas que esses povos que viviam ali na antiguidade tinham para sobreviver? Quais atividades econômicas eles podiam fazer? Podiam fazer agricultura? Sim. Pecuária? De pequenos animais também, só que em menor quantidade. A principal atividade que vai ser feita pelos gregos, eles vão utilizar o mar, se você olhar aí, ó. Os mares que banham a Grécia, então se você olhar aqui no seu mapa na página 130, você tem do seu lado esquerdo o mar Jônico. Ó, belo nome pro seu cachorrinho, hein? Você tem o mar Egeu à sua direita, o mar Mediterrâneo. Então você tá vendo aí, ó, que você tem o mar Negro lá em cima. Não tem o mar Negro aqui, ó? Mar de Mármara e lá em cima o mar Negro. Então são vários mares que banham esse território grego, beleza? Então o Egeu, Mediterrâneo, o Jônico, o Mar Negro e o Mar de Mármara. Nossa, belos nomes, hein? Esses mares serão a principal rota utilizada, rota no sentido de caminho utilizado pelos gregos para conseguir sobreviver, porque os gregos vão começar a utilizar os mares tanto para pesca, claro, mas principalmente para executar um comércio, para conseguir fazer trocas de mercadoria, venda de mercadorias e assim se sustentar. Eles vão utilizar a navegação marítima para conseguir fazer o comércio. Então nós vamos ter um comércio marítimo feito pelos gregos. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Bom, meus senhores, esses gregos então, eles vão utilizar os mares para poder navegar entre uma região e outra, beleza? E dessa forma então, eles vão começar a povoar outras áreas. É claro que outros povos também vão procurar a região da Grécia para se instalar ali, certo? Nós temos os gregos sendo formados por alguns povos que vão chegar ali. Nós vamos ter os dórios, os jônios, os aqueus, os eólios. Todo mundo está chegando ali para conseguir formar uma população. Então esses que eu falei agora, dórios, eólios, jônios, aqueus, eles estão chegando ali e vão começar a se misturar. Esses povos misturados que eu acabei de conversar com os senhores vão formar a Grécia. A cultura grega, então, é uma mistura de culturas, beleza? Então, é isso que é legal estudar a história. Quando a gente estuda a história, a gente percebe uma coisinha. Não existe um povo que se fala, eu sou puro. É tudo uma mistura, irmão. A molecada vai chegando, vai se misturando, uma cultura vai se misturando com a outra e vai formando uma cultura maior, certo? E aí na página 130 você percebe que você tem uma diferença de cores, certo? Por quê? Vamos lá. A parte rosa é onde começa a Grécia, beleza? Tudo bem? A parte marrom é onde os povos se espalham já para povoar as ilhazinhas ali. Então a primeira formação aqui nós temos a parte rosa, depois a parte marrom é quando os gregos se espalham, a parte verde é a segunda onda que os gregos se espalham,
Então eles começam na rosa, aí eles se espalham para marrom. Depois eles se espalham ainda mais para verde. E aí se espalham ainda mais para a parte laranja, que você está vendo aí, onde tem a bota da Itália aí. Beleza? Então, eles começam na rosa, que é o início, a origem da Grécia, se espalham para marrom, se espalham para verde e depois para laranja. Tá? Tudo que a gente sabe aqui, a gente utiliza sobre a Grécia Antiga, tudo que a gente sabe, ou quase tudo, utiliza principalmente um livro escrito por um senhor chamado Homero, 2 livros, que chamam A Ilíada e a Odisseia. E quem já assistiu Troia, que fala sobre o cavalo de Troia, já deve saber um pouquinho dessa história, certo? Então a gente está aqui se baseando em um texto que juntou histórias contadas pelos povos gregos na antiguidade. Então, ninguém está inventando nada, a gente está aqui num trabalho científico. Quando os gregos começam então a povoar a Grécia, eles não, claro, né, não tem aquela coisa enorme, um monte de gente, era uma população menor. E eles vão se organizar então numa espécie de uma família, uma tribo, que eles chamavam de oikos. Oikos, beleza? Os oikos eram o quê? Era um grupo familiar. Eles paravam num determinado local, se instalavam ali, construíam suas casas, faziam suas plantações e dessa forma então a família vivia ali. As terras desses oikos, dessas regiões, não pertenciam a ninguém, tá bom? Era da molecada, de todo mundo. Mas a produção ela era feita para que todos conseguissem se alimentar e sobreviver, e o que sobrasse, o que não fosse utilizado, o dono não, desculpa, o líder desse oikos, que geralmente era o homem mais velho, ele pegava para si. Engraçado, né? O homem mais velho comandava a bagaça, ele não era dono das terras, mas a produção que sobrava ele pegava para si. E com isso alguns líderes começam a ficar cada vez mais poderosos, mais ricos, porque vão ter riqueza. E aí a população vai crescendo. Esses oicos que vão ficar mais poderosos vão começar também a conquistar outros oicos através de conflitos, de guerra. E é aí quando esses oicos cresce tanto, vão ter tanto poder que vão dar origem a cidades maiores. Então, os oicos crescem e dão origem a cidades, beleza? Só que as cidades na Grécia têm uma denominação diferente. Elas vão se chamar cidades-estados, certo? Por quê? Porque não eram países, eram pequenas cidades, mas que tinham suas próprias leis. Então você vai ter na Grécia o quê? Um monte de cidade, só que cada cidade tinha seu próprio governo, cada cidade tinha suas próprias leis, cada cidade tinha sua própria organização social e organização econômica. Eram cidades independentes, mas que falavam a mesma língua, tinham a mesma religião e possuíam a mesma cultura, certo? Tudo bem? Elas eram cidades que às vezes eram amigas quando faziam comércio e às vezes não eram tão amigas não, saíam na mão, beleza? Tudo bem? E aí eu vou pedir para que vocês deem uma olhada depois na página 131 para ver como que o autor do livro, o Alfredo Bolo Júnior, representou um oikos aí, uma casa grande com um monte de gente morando, e aí você vai ver em volta umas terras onde provavelmente era cultivado algo. Aí eu vou pedir para você virar agora na página 132 e a gente agora vai falar rapidamente sobre a cidade-estado. Uma cidade-estado na Grécia, que eram oikos, cresceu, virou uma cidade-estado, que era independente, cada cidade-estado tinha seu próprio governo, eram várias, mais de 100. Ela era dividida de forma bem clara. Você tem 3 espaços. Primeiro, você tem em volta a parte onde era feita a produção agrícola, certo? Onde era produzido, então era a área considerada rural. Você tem uma parte onde a molecada morava, onde a população morava, que é o núcleo urbano. Ali tinha tudo comércio, as praças onde as pessoas se reuniam para decidir as coisas sobre a cidade, para discutir o que seria feito, para comprar, vender, namorar. E depois tinha também uma área que era como se fosse um símbolo, como se fosse uma fortaleza, que é chamada de Acrópole. Lá, em períodos de guerra, a população buscava se refugiar, certo? Geralmente a Acrópole era um local grande, bonito, que era para mostrar mesmo potência, força.
E se você olhar na página 132, você vai ver uma foto, isso daí não é uma pintura, da Grécia, lá ó, de Atenas, que você consegue observar lá em cima, do seu lado direito, iluminado pelo sol, que parece até que está em reforma, a Acrópole de Atenas, certo? Atenas era uma cidade grega, grande, desenvolvida, muito legal, e você que está lá até hoje. É claro que não é mais como na Grécia Antiga, mas sobraram algumas ruínas. E você está vendo aí a Acrópole, que é aquele prédio à direita bonito, com umas pilastras, legal, certo? Então a cidade-estado, ela era organizada. Vivia uma rapaziada lá, só que havia desigualdade social dentro das cidades-estados. Não era como no Oikos, onde a família tinha, todo mundo tinha direito a tudo. Não. Quando o Oikos cresce e dá origem à cidade-estado, as coisas vão mudar um pouquinho, tá bom? Aí você vai ter realmente uma desigualdade social. Por quê? Porque é o seguinte, meu chapa. As terras, elas não estavam distribuídas entre todos. Tinha gente que tinha terra, tinha gente que não tinha terra, tinha gente que tinha muita terra, beleza? Igualzinho como é aqui no Brasil também hoje, só que lá na Grécia Antiga. Então, quem tinha muita terra eram grandes proprietários, considerados ricos, cara patrão, firmeza. Quem não tinha terra, estava zoado, ia trabalhar para os outros, tá. Quem tinha pouca terra acabava se lascando nesse processo aí. Por quê? O cara que tinha poucas terras, às vezes, a produção dele não era legal. E aí ele pedia empréstimos para os caras ricos, para os grandes proprietários de terra. Só que se esse cara não conseguia pagar, ele seria escravizado. Havia duas formas de você virar escravo na Grécia Antiga. Ou se você estivesse devendo muito por dívida, ou se você fosse capturado numa guerra. Então, escravidão por guerra, beleza? Tudo bem? Ótimo. Bom, o que acontece então? A Grécia começa a ter um problema. Muita gente endividada, muita gente escravizada, então. Então, meus senhores, tem uma molecada aí que está insatisfeita. Segundo ponto, a população grega aumentou muito. Era preciso conquistar novas terras. Era preciso conquistar novas terras para conseguir alimentar toda essa população. Tá bom? Terceiro ponto, a Grécia precisava de uma coisinha que seu território não tinha, que é minério de ferro. Ferro, para fazer as ferramentas, tudo isso, a Grécia tinha muito pouco, mas ela sabia que em outras áreas havia minério de ferro para que ela tentasse produzir suas mercadorias. Então, três coisas vão incentivar os gregos, que estavam na cidade-estado ali, ó, na parte rosa, bonitinho, como a gente já falou, a buscar outras áreas. Os gregos que estavam lá naquela parte rosa do mapa da página 130 estavam de boa, só que a população cresceu muito, começou a ter muito escravo, começou a faltar comida e começou a faltar minério de ferro. Então, buscando novas áreas para não ter tanto escravo, né? Porque tinha gente que não queria ser escravizada. Novas áreas para poder produzir mais e alimentar a população grega e novas áreas para procurar ferro, os gregos então começam a povoar outras regiões, beleza? E assim as cidades-estados começam a ficar ainda mais fortes. Por quê? Porque vão poder fazer comércio com outras localidades. Por isso os gregos vão se espalhar e vão colonizar, conquistar, fazer comércio com outras regiões. E aí aumenta a Grécia. A Grécia que estava ali na parte rosa da página 130, né, do mapa. Então, lembrando, quando eu falo parte rosa, eu estou falando do quê? Do mapa da página 130, que tem a parte rosa aí. Eles vão começar a se espalhar. Aí vão conquistar a parte marrom, a parte verde e a parte laranja, mais para a Itália. Certo? Tudo bem? Duas cidades-estados se destacam muito: Atenas e Grécia. São as maiores cidades-estados da Grécia Antiga. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Beleza? Tudo bem? Bom, senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês por enquanto. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve, não guarda de Marília. Não sai de casa ainda, só se for preciso mesmo. E quando sair, mete uma máscara nessa carinha bonita. Certo? É nós mesmo.
Abraços. Ó, qualquer dúvida, coloca nos comentários lá, hein? Ou manda no inbox pra mim. Fui!